Como qualificar o trabalho do ACS no novo financiamento. Esse é um material que você tanto pediu e ele pode ser seu, tá bom? Então, ao final do vídeo, eu vou mostrar como você pode adquirir esse material. E detalhe, ele já está alinhado com o componente 2, principalmente nessa valorização do público de vulnerabilidade social. Então, vem comigo. Anota as dicas que tem muita coisa boa nesse vídeo, tá bom? Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Então, primeira coisa, eu vou lhe pedir para me seguir aqui no Instagram e também para deixar logo o seu like, a sua curtida e se inscrever aqui no nosso canal. Então, vamos direto ao ponto. Esse material ele foi construído para a gente abordar a entrada de dados, abordar a qualidade da informação, quem deve atualizar e como atualizar, as prioridades do componente 2 e principalmente as estratégias, o caminho das pedras para você ter melhores resultados. A partir daqui nós temos uma série de novidades. Esse material que pode ser seu, ele foi construído também para ficar em tela cheia. Então, por que ele pode ser seu? Por que ele pode ser utilizado em treinamento? Porque ele vai estar em tela cheia quando você for projetar em reuniões, treinamentos, explicações com seus profissionais de saúde. Então eu vou mostrar como é que ele está e vou reduzir aqui o formato da minha câmera, o tamanho da minha câmera. Então vamos lá. Primeiro ponto, entrada de dados. Depois dos 4 vídeos que eu fiz falando sobre o detalhamento do componente 2, muitas perguntas vieram à tona. E a mais recente é: onde está o campo ou os campos que diz usuário com Bolsa Família, usuário com BPC? Vamos explicar isso. Primeira coisa, qual é a ficha que tem essa informação? A ficha que tem essa informação é a MIFCI. Vamos traduzir? É o modelo de informação da ficha de cadastro individual. Então, da onde vem essa informação? Ficha de cadastro individual. Segundo, qual é o maior responsável pela alimentação dessa ficha? É o agente comunitário de saúde. Terceiro, onde fica o campo usuário é membro do Bolsa Família, o usuário é beneficiário do Bolsa Família, o usuário é beneficiário do BPC, do Benefício de Prestação Continuada? Não existe. O que existe é a coleta do número de identificação social chamado NIS. Na ficha, ele ainda está como NIS/PASEP. E o monitoramento desse dado ainda é feito recentemente, tá? Porque ele não existia. Ele foi lançado no CISAB, no relatório de acesso restrito de cadastros vinculados, com detalhamento por equipe, ok? Em novos relatórios. E aí, ainda hoje, me colocaram a possibilidade, Jamerson, o Ministério da Saúde lançou o eSUS Painel, tem novas possibilidades. Pessoal, primeira coisa, esse vídeo está sendo gravado no dia 15/1, tá? Até hoje, no dia 15/1, de acordo com o manual do eSUS Painel, o que é o eSUS Painel? Ele é um aplicativo, ele não é uma plataforma, ele não é um site. Ele é um programa que você vai baixar e instalar no mesmo computador que você tem a base do PEC, para que algumas informações dali da base possam gerar outros relatórios. Só que, de acordo com o manual, a informação sobre vulnerabilidade social ainda não foi analisada no eSUS Painel. E só tem no CISAB, no acesso restrito que a gente mostrou no vídeo anterior. Tá? No vídeo 4. Então, muita calma. Se você quer entender passo a passo o quão complexo é esse monitoramento, abra o vídeo aqui no canal chamado Gestão da Base Cadastral e eu vou lhe mostrar onde estão os dados, como coletar e como analisar, e também o tamanho da complexidade para que a gente possa entender a seriedade disso. E aí, a entrada de dados eu falei que é na FCI, Ficha de Cadastro Individual. E onde está? Então, eu vou mostrar ela em 3 visualizações. Eu vou mostrar na ficha de cadastro individual, no aplicativo eSUS Território e dentro do sistema no CDS. Então, o primeiro campo que eu vou mostrar é na ficha de cadastro individual. Então, lá vai eu reduzir aqui o tamanho de novo da câmera. Vou ficar aqui no cantinho para que vocês possam ver.
Pessoal, isso aqui é a imagem da ficha de cadastro individual, que quem mais utiliza no dia a dia das equipes é o agente comunitário de saúde. E onde é que está a informação? Ela está aqui, ó, ao lado de etnia, abaixo de data de nascimento, abaixo de sexo, onde tem número do NIS, número de identificação social, atrelado ao PIS/PASEP. Tá? E o que é o NIS? Muita gente ainda não sabe. O NIS é um número de identificação social, é por ele que o Ministério cadastra as pessoas, é um número, né, um conjunto de números, no CAD único, que é o cadastro único, e ele não é da saúde, ele é da assistência. Tá? E no NIS, quem tem um NIS? Olha só o que diz aqui embaixo. O NIS é um cadastro destinado a beneficiários de programas sociais ou políticas públicas, assim como para ter acesso a direitos dos trabalhadores. Porque o PIS e o PASEP ele foi substituído aqui pelo NIS. Então, o NIS, que é um número de identificação social, ele existe, ele é muito utilizado, só que nem todo mundo tem NIS. E aí vem alguns desafios, tá? Eu já vou dar uma dica que eu vou falar mais lá na frente. Muitas vezes, por medo de corte ou de monitoramento do programa Bolsa Família, os usuários dizem que não têm o NIS. E até mesmo alguns ACS, por meio de retaliações de usuários, nem pergunta mais. O NIS ele não é um campo obrigatório, ele não tem asterisco. Então, exatamente por saber disso, muitos ACS nem perguntam essa informação. Mas isso vai revelar também uma dificuldade de coleta desse dado, assim como uma fragilidade na qualidade da visita e na qualidade de relacionamento do ACS com seus usuários. Aqui é a visão do sistema, é uma visão muito próxima. A única coisa que muda é que, como é colorido, a gente consegue ver aqui os campos obrigatórios destacados em azul. E o NIS está aqui, ó, na mesma localização. Tá? E como vocês podem ver também, ele não é marcado por um asterisco azul. Ah, Jamerson, eu quero ver isso no manual. Tá bom. Abre aqui o seu celular, a câmera do seu celular e faz a leitura desse QR Code. Você vai direto para o manual do PEC para você ler poder ler o que eu estou falando sobre tanto da onde veio essa informação e como você pode preencher. Está aqui no manual do Prontuário Eletrônico do Cidadão. Isso aqui vai direto para o link da página do eSUS APS. Jamerson, muitos dos usuários já utilizam tablet e um dos programas é o eSUS Território. O eSUS Território ele é o programa que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, mas ele não é um único aplicativo de celular ou de tablet que pode alimentar esses dados, porque o município ele pode ter prontuário eletrônico próprio ou de terceiros, ou seja, de empresas. E também tem o campo NIS. No eSUS Território está na tela, está na etapa 2 de 7 do cadastro individual. Então, esses dados aqui são dados fictícios que estão lá na imagem do manual do eSUS Território do Ministério da Saúde. Então, é só abrir a câmera de celular, fazer a imagem aqui do QR Code e você vai direto para o manual em PDF que está lá no portal do eSUS APS. Então vejam que esse campo ele tem a mesma linguagem tanto na ficha de cadastro individual quanto na tela do PEC, na tela do CDS de cadastro individual, quanto na tela do eSUS Território. Ou seja, não tem a pergunta: o usuário é membro do Bolsa Família? O usuário é beneficiário do BPC? Isso nunca foi perguntado. Alguns profissionais de saúde, alguns gestores, algumas gestoras acreditavam que se perguntava isso. Isso não acontece. O que o usuário faz é, durante a visita domiciliar, ele faz o ato de cadastro e atualização. Então, durante a visita, ele vai perguntar: você tem NIS? Se a pessoa não souber o que é NIS, o usuário tem que explicar. Eu disse: olha, o NIS é o número de identificação social. Se o usuário não entender, bom, quando você vai num CRAS, num CREAS, na Secretaria de Assistência Social e faz o seu cadastro no Bolsa Família, você ganha um NIS, um número, ao sair de lá. Se você já é usuário, esse NIS está no cartão. Tá? Mas tem gente que faz o cadastro e nem por isso se torna imediatamente beneficiário do Bolsa ou do BPC.
Quando o usuário ele já sabe que é beneficiário, fica mais fácil dele entender o que é o NIS. Só que para obter o NIS é um drama, muitos ACS têm medo de serem perseguidos pelos usuários ou medo de que os usuários vão se comportar de forma agressiva com eles. Porque existe o mito de que ao informar o NIS, o usuário ele pode perder o Bolsa. Ou seja, uma série de mitos que acabam prejudicando a atuação do agente comunitário de saúde. Pode perguntar isso para o seu agente. Então, qual é a dificuldade, tá, de ter o acesso correto ao número do NIS? Primeiro, ele não é um campo obrigatório, porque nem todo mundo tem NIS. Segundo, ele não é um campo valorizado. Durante toda a trajetória do CDS, do ESUS, ele foi um campo que muitas pessoas sequer perguntam, com medo já da retaliação, da perseguição que usuários podem fazer aos ACS, principalmente durante o período de atualização das vigências ligadas ao Bolsa Família, né? As condicionalidades ligadas ao Bolsa Família. Muitos ACS nem perguntam. E por último, dependendo da abordagem, ou seja, dependendo da qualidade dessa pergunta, das habilidades sociais dos seus agentes comunitários aos usuários, muitos usuários com medo eles relatam não ter. Então, esses são um dos poucos desafios e são muito mais. E aí a gente chega no campo de qualidade da informação. Eu já trouxe alguns desafios e vou trazer mais. Primeiro, nós temos, muitas vezes, nesse país tão grande que é o Brasil, com mais de 5 mil municípios, usuários que nunca receberam ou um treinamento, sequer um treinamento de qualidade sobre o manejo da ficha, o manejo do aplicativo, seja ele qual for. Ou o ESUS Território ou outro. Tem município que nunca investiu no seu ACS. Mal o ACS saiu do CIAB, né, e entrou no ESUS e nunca recebeu treinamento, recebeu só as fichas, depois recebeu o tablet, mas nunca se parou realmente para conversar com o agente comunitário de saúde. Segundo, o processo de trabalho ele é fragilizado, porque se eu não tenho treinamento, como é que eu vou ter uma boa qualidade de atuação do agente comunitário de saúde? Terceiro, falta monitoramento dos dados. A gente teve o Previne Brasil, que foi o modelo anterior de financiamento, né, que durou, teve vigência por 3 anos e 4 meses, e teve gente que nunca recebeu um bom treinamento. E nem teve um monitoramento adequado sobre os resultados e como melhorar a sua base cadastral. Aqui nós temos também que, se a gente não valorizar a utilização dos cadastros, vai ser um conhecimento meramente cartorial. O ACS vai fazer e ele nunca foi chamado mais para uma reunião para qualificar esses dados. Aqui nós temos também que ainda existem municípios com grande dificuldade de acesso à tecnologia. Tem um município que nunca saiu do papel e a gente sabe que o manuseio dos cadastros ainda dependente de papel é um grande desafio. Os campos são pequenos, o papel ele não vai rejeitar o dado. Então, quando você não investe em tecnologia, a qualidade da sua informação ainda é muito reduzida. Nós temos a herança do Previne Brasil, sim, nós temos a herança positiva e negativa do Previne Brasil. No Previne Brasil, o que importava era ter quantidade de pessoas cadastradas e não a qualidade da informação, porque cadastro era igual a dinheiro. E por último, nós temos em muitos locais a desconstrução da atenção primária, e tanto em relação ao processo de trabalho para as equipes de assistência, quanto na gestão. Tem gente que está chegando agora nas secretarias de saúde que não domina nada da atenção primária, assumindo o cargo de coordenação. E aí vai ter algumas ideias geniais para que os ACS possam fazer, e na verdade vão fazer literalmente pesadelos para os agentes comunitários de saúde. Só que nós também temos elementos facilitadores. Nós temos... O que é que se torna um elemento facilitador? Valorizar o dado correto, o dado fiel ao processo, né? A gente não pode maquiar cadastro. Segundo, a gente tem que olhar para os dados lembrando do período de atualização. Terceiro, os dados eles têm que ser coerentes e relacionados. A gente tem que valorizar tanto o cadastro individual quanto o cadastro domiciliar e estudá-los. Depois, a gente tem que utilizar a visita domiciliar de forma qualificada como um momento
propício para você tanto investir na qualidade de relacionamento quanto qualificar os dados dos seus usuários. E nós temos que valorizar o investimento em tecnologia. Tem município que comprou tablet, mas de péssima qualidade, ou o gestor saiu e rompeu o contrato com a empresa de locação, ou nunca mais forneceu a manutenção para os tablets, tem gente utilizando o seu próprio celular, ou seja, vários cenários frágeis. E por último, a necessidade da gente investir na atenção primária, tanto na assistência quanto na gestão. Então, diante desses elementos facilitadores e dificultadores, eu tenho que responder essa seguinte pergunta: quem deve atualizar as fichas? Gente, antes de responder isso, olha essas 3 perguntinhas aqui. Primeiro, quem alimenta essas fichas com maior frequência? Quem tem as fichas de cadastro individual como um forte instrumento de trabalho? E quem possui mais experiência em cadastrar a população? É o agente comunitário de saúde. Não é outra pessoa. Então não inventa de deixar na mão de uma pessoa da gestão ou uma empresa para fazer a gestão da sua base cadastral e ela atualizar e fazer milagres, porque isso não vai dar certo. Tá? Isso é conto do vigário, isso é história da carochinha. Tá? E aí, você sabia que a ficha de cadastro individual ela não é propriedade do ACS. No manual do SUS, ele explica que quem é que pode fazer o cadastro individual? Todos os membros das equipes de atenção primária ou atenção básica, todos são habilitados a preencher a ficha de cadastro individual. Isso aqui parece outro mito, porque isso aqui está no manual e muitas vezes não foi falado, porque é somente dado ao agente comunitário de saúde a obrigação de fazer o cadastro. Mas, por exemplo, existe a equipe de EAP, que não tem na sua composição obrigatória o agente comunitário de saúde, mas que tem que entregar a base cadastral e vinculada. E agora tem que começar a fazer cadastro individual, ou seja, qualquer membro dessa equipe pode fazer cadastro individual. E aí nós chegamos nessa parte aqui, ó. Quais são os públicos-alvo? Quais são as prioridades do componente 2? Já com os 4 vídeos de detalhamento. Nós temos as crianças até 5 anos, ou seja, menores do que 5, idosos a partir de 60, usuários do BPC e do Bolsa Família, independente da idade, e nós temos as top prioridades, os top vulneráveis, que são crianças e idosos que são beneficiários do Bolsa Família ou do BPC, ou top, beneficiário do BPC e Bolsa Família, tá? Essas são as top prioridades do componente 2. Aqui que a gente deve focar tanto o cadastro quanto visita. Jamerson, mas também tem o componente 3, que é o componente de qualidade, da onde virão os indicadores que ainda não foram publicados. Então nós temos crianças até 5, idosos a partir de 60, mulheres entre 25 a 64, gestantes e puérperas, diabéticos e hipertensos. Da onde tu tirou isso que eles são prioridades? Simples, das áreas temáticas que vão servir de base para os indicadores da equipe de saúde da família. Então, dessas áreas aqui, dessas ações, destes públicos-alvo, é que vão vir os indicadores. E por que é prioridade? Porque a gente tem que ter cadastrado e atualizado com informações coerentes esses públicos aqui. E motivados a utilizar os serviços. Tanto os serviços dos ACS, que são cadastros e visitas, quanto os serviços das equipes de atenção primária. Então, se eu já tiver isso organizado e priorizado, eu vou sair na frente, mesmo sem saber os indicadores. Então, anota aí que a gente vai chegar agora nas estratégias. As estratégias, eu montei aqui um conjunto de estratégias passo a passo. Primeira coisa, a primeira estratégia. Então, vou chamar a atenção sua, você coordenador, coordenadora de atenção primária, coordenadores de agentes comunitários de saúde. Olha o puxão de orelha, tá? Estude o processo de trabalho do agente comunitário de saúde. Então, nada de começar a ter ideias mirabolantes para inventar, para alterar o processo de trabalho, que muitas vezes o que você vai pedir não tem fundamentação legal nenhuma. Você pode determinar meta, mas só pode determinar da meta que daquelas atividades que já são autorizadas pelo Ministério. Ok? Vamos lá, outra coisa. Gestão de banco cadastral é fundamental, ok.
Mas ele não depende somente da gestão. O sucesso do banco, da gestão do banco cadastral, ele também depende da atuação de outros profissionais. Ele depende do gestor da unidade, do dirigente, ou o cargo de coordenação da unidade, caso tenha no seu município, assim como da atuação de profissionais das equipes de saúde. Não é só responsabilidade do agente comunitário de saúde. Tá? A qualificação, o melhor caminho para você ter um melhor resultado no seu banco cadastral é investir na qualidade das visitas domiciliares, ok? Então, se eu quero ter um melhor cadastramento, eu tenho que mostrar o processo, como fazer uma boa visita de cadastro e como cadastrar. Segundo, eu tenho que falar das visitas de acompanhamento do Bolsa Família e diferenciar o que é acompanhamento e o que é busca ativa, tá? Se eu tenho essas 3 visitas muito claras para o agente comunitário de saúde, ele entende isso, ele vai sair na frente, tá? Outra coisa, conversar com a ACS não é mandar o WhatsApp sexta-feira, sábado de manhã, dizendo as metas dele. É sentar, conversar, ouvir e repetir. A gente não pode somente passar metas para os ACS sem ouvir deles as dúvidas, os entendimentos e os não entendimentos. Então é um processo, não é imediato, ele é médio e longo prazo. Você vai começar com uma capacitação e vai capacitar mais e vai fazer reuniões mensais e quadrimestrais para melhorar esses resultados. E quando a gente fala melhorar os resultados, a gente está falando do seguinte: acompanhe, monitore os resultados por equipe. Lembrando que cada equipe tem pessoas diferentes, trabalha em território diferente, ou seja, o tempo de obtenção de resultado também vai ser diferente. Por isso, a gente vai compreender cada cenário. Agora, uma dica fundamental. Você não vai conseguir igualar, nem tente igualar a base do CISAB ou do CIS-AB, que é uma base do Ministério, com a sua base local. Porque a sua base local ela não foi submetida a filtros que o Ministério da Saúde aplica na plataforma CIS-AB. E segundo, a sua base local ela é atualizada diariamente. Então ela vai ter sempre um volume de dados maior do que a do Ministério. Então tem gente que enlouquece dizendo que a base do Ministério sempre vai dar diferente da sua base local. Sim, sempre vai estar diferente. Não quer dizer que essa diferença ela tenha que ser gritante. Infelizmente, no Previne Brasil, por vários motivos, a gente tem municípios com bases sujas, extremamente sujas, distantes da realidade. Então agora a gente pode acessar o CIS-AB no acesso restrito, baixar as tabelas por equipe e começar a analisar essa gestão de banco de dados, sabendo quem está lá, quem não existe ou que nunca existiu na sua base local porque deu problema, fazer entradas e saídas de pessoas por equipe para daí aproximar. Mas o CIS-AB vai ser a nossa referência. A gente já está chegando no final. Esteja atento aos prazos, tá bom? Aos prazos. Primeiro, um cadastro ele só tem validade para financiamento se ele tiver a atualização dele menor do que 24 meses. Todo cadastro acima de 4 meses sem atualização ele não é financiado. Segundo, a análise de 12 meses para acompanhamento. Durante 12 meses, ele tem que consumir 2 eventos ou contatos assistenciais, que podem ser atendimento e atendimento-procedimento. Lembrando que visita domiciliar também é considerado um contato assistencial categoria atendimento. Eu não estou falando do TACS, das ações do técnico agente comunitário de saúde, eu estou falando de visita domiciliar, tá bom? Você vai ter que estudar o cronograma do CENES, de envio do CENES, não o agente comunitário de saúde. Mas por que eu chamei a atenção do cronograma do envio do CENES? Se você não aparece para o CENES, tu não existe. E se tu não existe, você não é financiado pelo Ministério. Simples assim. Você vai ter que estar atento aos prazos do CISAB de envio das bases cadastrais. Não esqueça de enviar os seus pacotes de dados. E você também tem que ficar atento no final do período de transição do novo financiamento. Ele iniciou em maio de 2024 e vai até maio de 2025. Significa dizer, se você não estudar o novo financiamento, você vai levar um tombo a partir de maio. E você pode ter perdas.
tanto financeiras, tanto no componente 2 quanto no componente 3, e são perdas grandes, de até R$4.000 por equipe só no componente 2 e mais R$4.000 de perda no componente 3, se você não entendeu o que eu estou falando aqui. E por último, avalie e cuidado com os prazos quadrimestrais, tá? Porque, similar ao Previne Brasil, a avaliação também é quadrimestral. E a essência do trabalho do ACS é no campo, é nas ruas, é nas casas, nos domicílios, nos imóveis. O ACS até pode realizar algumas atividades na unidade básica de saúde ou na unidade de saúde da família. O ACS ele pode ter acesso a computador com PEC, mas o foco do trabalho é no território, é no campo. Tá bom? Então, nada de dizer para o ACS que ele tem que ficar na unidade atualizando no PEC a sua base cadastral. Essa informação não cola, tá bom? Chegando ao final. O sucesso do componente 2 deve ser articulado entre gestão e assistência. Tem gente que vai dizer o seguinte: tive sucesso na gestão da minha base cadastral porque eu, gestora, atuei. Não, criatura. Tem responsabilidades que são de outros profissionais, como os agentes comunitários de saúde. Os públicos prioritários eles devem ser valorizados e priorizados, tanto no componente 2 quanto no componente 3, tanto de identificação, acompanhamento e oferta de serviço. O ACS ele deve priorizar as suas visitas para esses públicos, tanto do componente 2 quanto do componente 3. E a visita, lembrando, ela também é considerada um atendimento, ou seja, ela é uma atividade assistencial. E por último, faça parcerias com todas as equipes de atenção primária, não somente a equipe de saúde da família, a equipe de saúde bucal, que ela vai lhe ajudar no consumo da oferta de serviços, e também na equipe multi. A equipe multi ela pode apoiar em treinamentos, em discussões, a equipe de saúde da família e agente comunitário de saúde de outras unidades, mas da sua área de abrangência. Por quê? A atividade de capacitação também é uma atividade que é produto, que é processo de trabalho da equipe multi. E esse tópico aqui pode ser alvo da equipe multi. Então, entenda, a equipe multi ela pode ajudar muito na qualificação da base cadastral. Gostou desse material? Quer esse material para você? O valor desse material é R$50, cinquentinho. Mas, para quem já está no nosso grupo VIP, ele tem um desconto enorme. Ele vai para R$30. E como é que eu faço parte do grupo VIP? Quem já tiver comprado material anterior. Sim, quem já tiver investido em planilhas e material de estudo, quem está fazendo uma caminhada, não é isso? Então, para você falar comigo, abra sua câmera, faça a imagem aqui do QR Code e fale comigo. Eu vou lhe dar a minha chave Pix, você vai fazer o pagamento, vai enviar o comprovante e eu vou lhe dar esse material para você começar a trabalhar com as suas equipes de atenção primária e ter melhores resultados. Viu como é possível ter melhores resultados? Esse vídeo ele tem a duração agora, está chegando a 28 minutos, mas você pode fazer um treinamento com muita calma, adaptado à realidade da sua equipe. Tá bom? Muito obrigado. Me diz aí de qual cidade, estado você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo ele foi feito com muito carinho, com muita atenção, tanto para a gestão quanto para a assistência. Eu espero falar com você e encontrar você tanto aqui no nosso canal Descomplicando a Saúde Coletiva, quanto no Instagram e também no nosso WhatsApp. Então, até logo, forte abraço, te encontro aqui num próximo vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e lá no Instagram, curta, compartilhe, comente e deixe aqui o seu município e o seu estado. Até um próximo vídeo.